apresentar, vai ser a responsável pelo seminário de hoje, a professora Aniela é economista, mestre e doutora em economia aplicada. Ela é professora do Departamento de Economia da Universidade Federal de São Carlos, e do programa de economia também da UFSCar. Ela também participa do programa de administração lá da UFSCar também e do mestrado em economia da Federal de Mato Grosso. Além disso, ela é pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, CEPEA, da Exalc-USP, e do Núcleo de Pesquisas Econômicas e Socioambientais da Universidade Federal de Mato Grosso também. É um prazer ter aqui, ela se dispôs, ela é uma parceira do curso, ela sempre tem participado das bancas, e hoje ela vai falar um pouco sobre a relação de choques esperados, inesperados, de preços de commodities agrícolas. Então, professora Aniela, está ouvindo bem? Vocês estão ouvindo bem? Jonathan, quando vocês falarem, é melhor que vocês estejam mais próximos do computador. Durante a sua fala tinha um chiado e não ficou muito clara, tá? Então é melhor ficarem mais perto quando precisar. Tá bom, obrigado. Bem, é isso. Eu já fiz a apresentação da professora Aniela. Professora Aniela, fique à vontade, então, para... E em seguida, depois da sua apresentação, a gente vai dar a oportunidade para os alunos fazerem as perguntas deles e participarem também. Muito obrigado, desde já, pela sua disponibilidade, e é uma satisfação tê-la aqui novamente conosco. Muito obrigado. Obrigada, professor Jonathan, pelo convite. Agradeço a presença de todos os professores que estão aqui. Fico muito feliz de poder conversar um pouquinho com vocês a respeito de algumas pesquisas, né, que tenho feito em conjunto, neste caso, que eu vou apresentar a vocês, com o pessoal da equipe de macro, do CEPEA. Então, aqui separei uma apresentação, tá? E aí depois eu fico aberta às questões que vocês tiverem. Então, vou compartilhar minha tela com vocês para que eu possa começar. Imagino que o professor Jonathan deve ter compartilhado o artigo que originou a apresentação, que eu vou conversar aqui com vocês. E a ideia é que eu apresente aqui um pouquinho dos resultados, né, para que também eu não ocupe aqui muito espaço. Então, vou compartilhar minha tela, só um minutinho. Penso que vocês já estão vendo a minha apresentação. Sim. Ok. Ótimo, muito obrigada. Então, o título dessa apresentação eu fiz uma tradução, né, do título original do artigo, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui com vocês a respeito da agricultura e da inflação, e a ideia de analisar um pouquinho de choques esperados e choques não esperados. Conforme eu falei, essa apresentação ela é baseada num artigo, né, que nós publicamos aqui com o título, né, semelhante em inglês, e a autoria do artigo é minha, é do professor Geraldo, que é o coordenador científico do CEPEA, e também da Nicole e da Adriana, que também são pesquisadoras lá da equipe de macroeconomia do CEPEA. Então, em conjunto, nós fizemos aqui uma observação que visa justamente trazer um pouquinho dessa perspectiva entre a agricultura e a inflação por meio da análise de choques. Então, só para vocês terem uma perspectiva a respeito do que motivou o nosso estudo, né? Lembrando que lá no CEPEA, no grupo de macro, a gente coleta, né, tem a área específica que faz a coleta de preços para construir alguns indicadores, tá? Os indicadores que eu vou apresentar a vocês que nós utilizamos são produzidos no âmbito do CEPEA, então isso também acabou ajudando a dar ali um ar de ineditismo para o trabalho, né, que ele foi publicado numa revista internacional, uma revista A1, então ajudou a dar um diferencial para este trabalho. Mas antes de falar um pouco dos diferenciais, vamos falar um pouquinho da motivação que nos levou a propor essa pergunta de pesquisa e propor essa investigação. Então, a motivação, primeiro, é a inflação, né? A gente ouve muito falar da inflação, tanto formalmente, informalmente, na academia, nas notícias diárias.
Então, a inflação, ela é muito importante, ela é uma variável macro importante, né? O nível de inflação materializado todo ano importa bastante para a nossa política monetária. A gente está sob o regime de meta de inflação desde 1999, então, desde então, todo ano a gente tem uma meta a ser cumprida, então, acompanhar, né, o nível geral de preços passa a ser algo bastante importante dentro desse escopo aí de metas de inflação e de execução de política monetária visando o cumprimento dessas metas. Dentro dessa perspectiva de que a cada ano tem uma meta a ser cumprida e de que precisamos, né, sempre trabalhar a política monetária nesse sentido, observar a inflação e principalmente a inflação no curto prazo, ela é essencial para que, de fato, possamos entender, né, quais são os motivadores ali que fazem com que a inflação oscile para mais ou para menos. E aqui, quando a gente fala em elementos relacionados ao curto prazo, nós estamos aqui falando especificamente, fazendo alusão aqui aos produtos agrícolas, né? Então, como depois, posteriormente, eu vou mostrar a vocês, dentre os indicadores que nós usamos, existem indicadores específicos ali para a parte da agricultura, da pecuária, dos hortifrutis, justamente tentando observar algo que na informalidade, nas notícias do dia a dia, é muito comentado, né? Então, todo mês, não sei se vocês já perceberam, o pessoal elenca ali, elege um vilão da inflação, né? Então, é o tomate, a gente teve a frase célebre da inflação do chuchu há muito tempo atrás, na verdade, há décadas atrás. Então, todo mês, né, sempre olha-se ali quem é o vilão e sempre está relacionado a algum produto do agro, né? Isso porque esses produtos têm ciclos curtos, né? Então, ali safra entre safra, movimentação, ela tem ciclo curto, mas a motivação deste trabalho em específico é justamente tentar observar, tá, esse ciclo curto, essa inflação que a gente chama aqui de curto prazo, né? Qual o real impacto que ela pode exercer na inflação, no nível geral de preços, mensurado pelo IPCA, né? A gente vai falar mais do IPCA, mas o IPCA é o nosso indicador oficial de inflação, então o intuito é observar, e não só os choques esperados, né, como os choques inesperados, que aí a gente utilizou um instrumental que eu vou mostrar para vocês, que tem essa capacidade de nos trazer um pouquinho dessa perspectiva de choques inesperados, ou seja, choques que o modelo que nós propusemos não mensurou, né? Mas ainda assim a gente consegue ter uma perspectiva. Esse choque inesperado, quanto que ele conseguiu proporcionar de movimentação para mais ou para menos no IPCA, tá? Então, nossa primeira motivação foi essa, foi tentar observar essas oscilações de curto prazo tradicionais dos produtos agrícolas, né? E como que isso pode impactar o nível geral de preços e, por consequência, obviamente, a formulação de política monetária, porque, como eu falei para vocês, desde 99 a gente está sob o regime de metas de inflação, então nós temos sempre uma meta a cumprir durante o ano calendário, é assim até este ano, né? A partir do ano que vem, o Conselho Monetário Nacional ele já comunicou que nós teremos mais do que um ano calendário, a gente ainda vai ver como que isso vai funcionar, mas de qualquer forma ainda teremos sim uma meta a ser cumprida, lembrando que essa meta ela é sempre acompanhada de intervalos, né? Então, a gente tem sempre um limite superior e um limite inferior a ser considerado. Claro, o objetivo do trabalho não foi especificamente falar da assertividade ou não da política monetária, né? Mas sim falar deste passo antes, que é justamente entender, né, como que se compreende ali esse processo inflacionário mediante, né, essas movimentações, principalmente de curto prazo, que vem do lado agrícola, e aí compreendendo o que a gente chama de choques de oferta, né? Porque quando a gente movimenta os preços da agricultura, estamos movimentando o que a gente chama de oferta, né? O lado da oferta, principalmente quando essas movimentações elas vêm ali, que tem sido comentado bastante, né? Então, eventos climáticos, quebra de safra, né? Então, a gente está sempre olhando pelo lado da oferta e observando como que isso pode incidir sobre a inflação, por mais que estejamos falando aqui de movimentações relacionadas ao curto prazo, né? Claro que nosso modelo não compreendeu só as variáveis relacionadas à agricultura, vou falar para vocês o tipo de modelo que nós estimamos, mas o foco e a motivação está ali, né, nessa ideia de inflação do curto prazo e fazendo relação já com essa frase aqui de baixo, né, os choques de oferta. O choque de oferta, como eu disse, tem uma parte importante da parte agro, mas não apenas, tá? Então, para complementar o que seria ali os choques de oferta, além do setor agrícola, nós também trouxemos informações para o nosso modelo para observar, por exemplo, um setor energético,
né? Porque, fazendo um retrospecto em relação ao período que nós nos dedicamos a avaliar, e até mesmo no período um pouco mais recente, né, porque esse trabalho ele foi publicado em 2022, e os nossos dados eles foram até o quarto trimestre de 2019, então nós não compreendemos o período pandêmico, né? Mas, de qualquer forma, sempre a gente observa, pegando esses dados históricos, um ponto de relevância para o setor agrícola, né, porque, por óbvio, é o setor que provê os alimentos, né, e para o setor energético, porque também nós temos uma grande dependência do modal rodoviário, né, ou seja, o transporte desses produtos do setor agro e de outros produtos são feitos majoritariamente pelo modal rodoviário, que compreende, né, os combustíveis, né, então a forma ali de fazer rodar todos esses produtos, a gente precisa de combustíveis e, obviamente, se esses combustíveis eles apresentam uma elevação de preço, isso vai elevar o frete e, indiretamente, isso vai se refletir lá no nosso IPCA, que mensura o preço ao consumidor. Então, essa relevância do setor agro em conjunção com o setor energético, e aqui já dando um indicativo do que vai representar o setor energético para nós neste trabalho, que é o preço do diesel, isso também faz com que tenhamos aqui uma motivação para propor este trabalho, principalmente porque, se nós observarmos, né, a grande totalidade ou a grande maioria dos trabalhos que se dedicam a observar a inflação, que nós temos publicado a nível de Brasil, não são muitos os trabalhos que se dedicam a esse tipo de avaliação que nós propusemos, né? Então, também é um ponto que, posteriormente, eu marquei ali como pontos de relevância do trabalho. Então, posta essa motivação, né, essa relevância, nós construímos o nosso objetivo, né? Então, o objetivo direto deste estudo foi analisar os efeitos inflacionários dos choques de oferta relacionados à agricultura, primordialmente, né, e, em segundo lugar, ao setor energético, aqui sendo representado pelo preço do diesel, e fazer essa análise, né, desses efeitos inflacionários por meio de duas abordagens, que são complementares. Então, nós propusemos dois modelos, né? Então, nosso primeiro modelo, que posteriormente eu vou apresentar a vocês, e nós chamaremos de modelo 1, ele é composto primordialmente no que se refere à parte da agricultura, ao que nós chamamos de índices desagregados de preços aos agricultores, que são correspondentes a 3 grupos básicos. Então, vai ter lá o índice de preço ao produtor para grãos, o índice de preço ao produtor para pecuária e o índice de preço ao produtor para os hortifrutícolas. Todos esses 3 índices, conforme eu falei anteriormente, são índices produzidos pelo próprio CPEA, né? São os IPPAs, né, que está lá disponível a vocês, caso vocês tenham interesse. Então, nós utilizamos esses 3 indicadores para representar o setor agrícola, cada um desses indicadores segmentados pelas áreas grãos, pecuária e hortifrutícolas. Este é o nosso primeiro modelo. Este primeiro modelo, né, que é composto por além dessas variáveis especiais aqui que conversam com o nosso objetivo, com outras que a gente precisa colocar para poder constituir ali e balancear o nosso modelo, que posteriormente vou mostrar a vocês, são variáveis básicas que necessariamente constam em qualquer modelo que se objetive tratar de inflação, né? Então, este primeiro modelo, a gente diz que ele é representativo do mercado interno, tá? Então, ele representa bastante o mercado interno, porque ele traz ali os elementos como grãos. Grãos ainda conversam bastante com a ideia das commodities, né? Mas a pecuária, e principalmente os hortifrutícolas, né, são os produtos que são produzidos e consumidos internamente. Então, nossa proposta foi fazer uma abordagem relacionada ao mercado interno e, ao mesmo tempo, para o mesmo período de tempo, propor, né, uma abordagem um pouquinho mais internacional, ou seja, fazendo essa interlocução dinâmica que a nossa economia tem. Então, essa segunda abordagem traz o índice agregado de preços, então o IPPA, que é produzido pelo CPEA, além de IPPA grãos, pecuária e hortifrutícolas, tem o IPPA agregado, que é a junção de todos estes. Então, esse segundo modelo, com a pegada mais internacional, tem o IPPA, né, também, que é um preço ao produtor, tem preços internacionais de commodities, e aí nós usamos especificamente, depois mostrarei a vocês, mas já adiantando, o índice calculado pelo FMI para as commodities relacionadas à alimentação e bebidas, tá? Em dólares, né, porque é o indicador internacional, e para este modelo nós acrescentamos também a taxa de câmbio para fazer justamente a interlocução do mercado interno para com o mercado externo. Então, é um único objetivo aqui de tentar observar os choques de oferta agrícola, em segundo lugar, energéticos, na nossa inflação, por meio de duas abordagens, uma com foco interno
e outra com foco internacional, trazendo justamente indicadores que são bem mais agregados. Ao fazer essas duas propostas, a gente tem ali uma possibilidade de análise amplificada e, ao mesmo tempo, também a gente tem a possibilidade de fazer ali as análises e a comprovação, a observação se o modelo de fato ele está robusto, se de fato ele está apresentando ali resultados condizentes, porque tem algumas variáveis que são incomuns, ou seja, estão presentes tanto nessa abordagem interna quanto essa abordagem mais internacional, que vão nos ajudar também a fazer o que a gente chama de análise contrafactual, né? Então, observar se de fato o modelo está bem ajustado ou não. Então, essa foi a nossa proposta e esses são os dois modelos que nós utilizamos para cumprir o objetivo. Antes de entrar especificamente ali um pouquinho a respeito do que nós usamos, dos modelos, é importante também trazer os diferenciais do estudo, porque como eu falei para vocês, como é uma publicação de nível internacional, né, de um fator de impacto um pouco mais elevado, é sempre importante, né, e vocês na pós-graduação devem sempre pensar isso, né? Então, qual que é o diferencial, né? A gente sempre tem que colocar na introdução o que é o diferencial, o que a gente está contribuindo. Então, o diferencial desse estudo, primeiro, né, foi trazer essa abordagem, tanto em relação a movimentos antecipados, como principalmente não antecipados. Então, nós utilizamos um ferramental, que é a decomposição histórica da variância do erro de previsão, que permite trazer a ideia aqui das movimentações não antecipadas. Então, aquilo que o nosso modelo errou, ele errou por quê? Né? Quem se movimentou ali inesperadamente que fez o nosso modelo errar em termos de projeção? Então, ele consegue mostrar, eu vou apresentar daqui a pouco para vocês, por exemplo, o IPCA que foi observado para cada período, aquilo que o nosso modelo projetou, então a gente tem uma diferença ali, a diferença foi o erro, foi proporcionado pelos choques que o nosso modelo não conseguiu antecipar, e quem foram estes? Então, por meio desse quem foram estes, a gente consegue observar a relevância de cada elemento dentro desses dois modelos que nós propusemos. Então, esse foco em movimentações não antecipadas não é tão trivial assim nas análises de inflação. Então, foi um dos diferenciais deste estudo, e um outro diferencial deste estudo foi também relacionado com as fontes de efeitos inflacionários. Então, como nós propusemos dois modelos, né, nós conseguimos, no modelo principalmente de abordagem de mercado interno, trazer 3 indicadores, né, que são fontes de efeitos inflacionários, mas cada um com sua especificidade. Né? E esses modelos que nós propusemos, agora já fazendo a ponte para a próxima tela, eles foram estruturados de uma maneira lógica, de uma maneira seguindo aquilo que a teoria monetária, a teoria macro, de modo geral, nos proporciona, que é a curva de Phillips. Tá? Então, nós utilizamos uma especificação da curva de Phillips que se chama curva de Phillips, novo keynesiana, no formato híbrido. Né? Já vou mostrar para vocês que tipo de curva é essa, né? Qual especificação é essa curva de Phillips, mas de modo geral, a curva de Phillips, para quem nunca ouviu falar, é uma formulazinha, né? Uma equaçãozinha, que originalmente propôs, né, pelo próprio Phillips, que deu o nome à curva, tentando mostrar a relação inicial entre a inflação e o desemprego, né? A relação inversa que, teoricamente, foi demonstrada ali entre essas duas variáveis, e desde a formulação inicial da curva de Phillips, que, como eu disse, trazia essa relação inversa entre inflação e desemprego, a teoria monetária, macro, foi desenvolvendo diversas modalidades para a curva de Phillips, então agregando outros elementos que trouxessem essa curva de Phillips para mais próxima da nossa realidade, que é muito dinâmica, até a gente chegar a especificações mais recentes, né, como a curva de Phillips novo keynesiana, que é importante que se diga, é utilizada pelo Banco Central. Né? Então, qualquer um de vocês pode acessar o site do Banco Central, dentro ali das publicações a respeito das métricas, né, das formulações que o Banco Central utiliza para fazer a projeção de inflação, né, dentro das diversas formulações, eles utilizam a curva de Phillips. Então, o que nós utilizamos está em linha com o que o Banco Central usa para fazer as suas projeções. O nosso diferencial foi justamente trazer para essa formulação da curva de Phillips algumas variáveis representativas do nosso objetivo. Qual o nosso objetivo? Observar o impacto de choques de oferta, especialmente choques de oferta relacionados com a agricultura
e com o setor energético representado aqui pelo diesel, tá? Então, a nossa proposta foi agregar a algo que é extremamente utilizado, né, que faz parte daquilo que é amplamente aceito na literatura, e trazer aqui elementos que representem aqui fatores do nosso objetivo, tá? Então, são considerados aí diferenciais do estudo. Para a gente caminhar, né, lá no arquivo, lá no trabalho, tem toda uma especificação a respeito do que é essa modalidade de curva de Phillips que nós utilizamos, né? Eu não vou entrar em grandes detalhes aqui, mas eu quero mostrar o principal, né, o ganho que essa curva de Phillips ela proporciona e o porquê, né, ela é utilizada por não apenas, né, o Banco Central do Brasil, mas todos os bancos centrais se pautam em um conjunto de equações, dentro desse conjunto, a curva de Phillips sempre presente. Então, como eu disse, é um arcabouço amplamente utilizado pela literatura, né? E ele é amplamente utilizado pela literatura porque ele vem desse processo de evolução teórica, tá? Então, cada linha de pensamento dentro da parte monetária foi propondo elementos para essa curva de Phillips. Então, a gente tem contribuições que vieram dos neoclássicos, contribuições que vieram dos monetaristas, contribuições que vieram ali de vários conjuntos, vários grupos, né, teóricos, até a gente chegar naquilo que nós chamamos hoje de curva de Phillips novo keynesiana. E aqui a gente utiliza essa terminologia para complementar híbrida, porque ela, como eu vou falar aqui para vocês, traz ali a perspectiva tanto da inflação esperada, né, quanto da inflação passada, né, que é a inflação defasada. Então, por isso que a gente chama de curva de Phillips híbrida, e é muito comum essa sigla para representar essa curva, né, dentro dos papers, principalmente internacionais, porque vem, né, da terminologia em inglês aqui da curva de Phillips novo keynesiano, tá? Então, só para vocês terem uma perspectiva, essa curva, essa equação que nós utilizamos e adaptamos para o nosso objetivo. Tradicionalmente, o que ela traz consigo? Como eu disse, ela traz consigo a perspectiva de que nós possamos agregar a inflação futura esperada, né? Então, sempre trazer uma expectativa de inflação, né, que também fez parte do nosso modelo, bem como uma inflação defasada, ou seja, a inflação passada, porque principalmente olhando para a inflação do Brasil, que foi o nosso objetivo, nós ainda temos, não tanto quanto foi no passado, mas nós ainda temos ali o que a gente chama de uma memória inflacionária, ou seja, a inflação do passado, ela ainda importa para explicar, pelo menos em parte, a inflação do hoje. Claro que não importa tanto quanto importou, por exemplo, na década de 80. Tá? A gente está perdendo um pouco, isso é importante, essa ideia, né, de memória inflacionária, alguns chamam de inércia inflacionária, mas ainda assim ela tem a sua relevância. Então, essa curva, ela congrega aquilo que nós esperamos do hoje para o futuro, em termos de inflação, e também aquilo que foi a inflação passada. Lembrando que as expectativas de inflação, elas são de extrema relevância para a formulação de política monetária. Tanto é que, se vocês pegarem qualquer relatório, né, ata do Copom, né, o Copom é o nosso Comitê de Política Monetária, ele que faz a execução da política monetária, define a taxa básica de juros, uma das palavras mais citadas nas atas do Copom é expectativa inflacionária. Né? A gente diz que nós não podemos desancorar as expectativas, porque as expectativas de inflação elas devem caminhar próximo daquilo que é a meta. Né? Se elas descolam muito, se elas desancoram, isso é um mau sinal. Tá? Então, a expectativa de inflação ela importa muito para explicar o nosso nível atual de inflação. Então, a curva de Phillips, como uma equação que tenta explicar a inflação de certo momento, trazer a inflação futura e a inflação defasada é extremamente importante. Mas não apenas, né? Uma curva de Phillips novo keynesiana, tradicionalmente também, ela traz consigo uma medida da atividade econômica real, tá? E aí, como a própria teoria diz, geralmente isso vem no formato de proxies. O que são proxies? Proxies são ali uma medida que não é exatamente aquilo que nós precisamos, mas que serve, né? Vamos dizer assim, de modo muito informal. Então, por exemplo, não coloco diretamente uma medida da atividade econômica, é o PIB. Então, não coloco diretamente o PIB. Eu coloco, por exemplo, uma projeção do PIB, principalmente quando eu estou trabalhando com dados mensais, porque o PIB ele é trimestral ou anual. Ou eu coloco algo que é muito usado, como está colocado aqui, o hiato do produto, que foi o que nós utilizamos. O hiato do produto é a diferença entre o produto potencial de uma economia, não a sua potencialidade, e o produto real, ou seja, aquilo que de fato a economia conseguiu gerar. Né? Essa diferença a gente chama de hiato e ela é muito utilizada nas formulações da curva de Phillips novo keynesiana.
tá? Mas eu posso medir o hiato não apenas por uma medida da atividade, eu posso usar, por exemplo, utilização da capacidade instalada, taxa de desemprego, custo marginal das empresas, taxa de desemprego, inclusive fazendo alusão à primeira formulação da curva de Phillips, né, que eu falei para vocês que era a relação inversa entre inflação e desemprego, enfim. Há diversas medidas para a gente representar dentro dessa equação a atividade econômica de determinados períodos para fins analíticos, tá? Já adiantando, nós usamos uma medida do hiato do produto, calculado pela IFE, né, pela Instituição Fiscal Independente, porque foi ali o que ajustou melhor para o nosso modelo, né? Mas há diversas maneiras com as quais a gente poderia representar essa atividade econômica. Além disso, né, a curva de Phillips-Novo-Keynesiana foi usada por nós e é utilizada por diversos trabalhos, porque ela também comporta aquilo que a gente fez, que é a inclusão de variáveis representativas de choque de oferta, né? Então, era o instrumento ideal para que nós estruturássemos ali a representação matemática daquilo que nós propusemos enquanto objetivo, tá? Essa é a justificativa para que fizéssemos a utilização da curva de Phillips-Novo-Keynesiana, e lá no trabalho depois vocês podem ler toda a justificativa. A gente cita diversos trabalhos que fazem esse uso, conforme eu marquei para vocês. O nosso diferencial foi trazer, né, determinados indicadores que até então não haviam sido simulados dentro dessa estrutura de curva de Phillips, tá? Então, por ela comportar esse tipo de inclusão, acabou funcionando de modo muito positivo para aquilo que a gente propôs enquanto objetivo. Feito esse breve esclarecimento a respeito da curva de Phillips, ou seja, que é a forma com a qual nós estruturamos matematicamente, né, econometricamente o nosso objetivo, eu trago aqui para vocês os modelos, tá? Não se assustem, tá? Eu vou falar brevemente aqui, que é basicamente a transposição econométrica daquilo que estava exposto ali em objetivos, né? Então, conforme estava lá no objetivo, nós propusemos fazer a avaliação do choque de oferta sobre a inflação, choque de oferta agrícola e energéticos, sobre a inflação. Como fazer isso? Por meio da curva de Phillips-Novo-Keynesiana híbrida. Então, que carinha que isso ficou? Ficou com essa carinha que vocês estão vendo. O primeiro modelo, conforme eu falei para vocês, tem essa representação mais do mercado interno. Então, quem tá aqui, basicamente, para vocês verem? Claro que a nossa variável de interesse era o IPCA, então a nossa ideia era enxergar como que as nossas variáveis de interesse, as agrícolas e a energética, incidem, né, e a participação delas sobre o IPCA, conforme eu disse, o IPCA é o nosso indicador oficial de inflação. E aí, então, isso dentro da ideia da curva de Phillips ficou dessa maneira. Então, o IPCA, em função dele próprio defasado, né, que é justamente uma das caracterizações da curva de Phillips Novo-Keynesiana que eu mostrei a vocês. Então, é ele no passado, para poder trazer a medida do quê? Da memória inflacionária. Depois, uma medida da expectativa de inflação. O Banco Central nos proporciona isso. Nós temos um sistema que chama Sistema de Expectativas, né, onde a gente consegue captar a série de expectativas sobre IPCA, sobre PIB, sobre diversas variáveis macroeconômicas. O Banco Central disponibiliza isso, então nós utilizamos a expectativa, e a expectativa que nós calculamos é a expectativa T mais 1, né? Então, um período à frente. O nosso T, o nosso período, né, foram dados trimestrais, então aqui a nossa expectativa era sempre de hoje para um trimestre à frente. Além dessas medidas que são diretamente relacionadas com o IPCA, conversam diretamente com o IPCA, agregamos também aquilo que estava descrito na tela anterior, né? Então, uma medida do produto da economia, como eu falei para vocês, nós usamos o hiato do produto, calculado pelo IFE, tá? E aqui as três variáveis, as mais importantes para nós aqui, que é a família do IPPA, são essas três variáveis que foram, né, e são ainda calculadas pelo o CPEA. Primeiro aqui, esse IPPA com o final G representa o índice de preço aos produtores que já produzem grãos. Essa segunda aqui é o índice de preço aos produtores da área da pecuária. Tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês o que são esses grãos, o que é essa pecuária, o que são esses hortifrutícolas, na próxima tela, que eu não lembro de todos os produtos de cabeça. E aqui está o indicador que representa o preço ao produtor de hortifruti. Tá? Então, todos aqui os três indicadores referentes ao preço ao produtor, e a nossa ideia é justamente tentar medir aqui a relação para com o IPCA. Para além destes, aqui o que eu coloquei a vocês, o preço energético, o diesel, representando, então,
também essa variável que é tão importante, como eu falei para vocês, né, o preço do combustível, ele importa principalmente para relacionado aqui ao transporte desses produtos agrícolas, né, por conta justamente da dependência que nós temos para com o modal rodoviário. Esse é o modelo 1. O modelo 2, que eu falei para vocês, tem uma pegada mais internacional, então também ele repete a mesma ideia. Então, é o IPCA, que é a nossa variável de interesse, né? O IPCA defasado, ou seja, o passado, o quanto que ele impacta no hoje, porque a gente sabe que impacta, há diversos trabalhos que mostram, como eu disse, não tanto quanto antigamente, mas ainda importa. A expectativa também para um trimestre à frente, o hiato. Então, até aqui é igualzinho, tá? Por isso que eu falei para vocês da ideia do contrafactual, porque também, ao rodar esses modelos, ao comparar os resultados desses modelos, a gente tem variáveis em comum, então a gente consegue ver, né, se o impacto do IPCA para este modelo, da expectativa para este modelo aqui no IPCA destoa muito deste. O ideal é que não destoe, tá? E vocês vão ver que não vai destoar, então isso deu uma robustez maior para os nossos resultados. O que difere, o que dá essa pegada internacional? Primeiro, aqui o IPPA, então, ao invés de deixar segmentado, nós pegamos o indicador agregado, né, que nada mais é do que uma ponderação desses três. Então, está aqui representado, a parte agrícola está aqui, só aqui, neste modelo. Aí nós temos aqui o câmbio, que não entrou aqui, mas está entrando nesse modelo 2, justamente fazer a interlocução aqui com o mercado internacional. O câmbio aqui, reais-dólares, né, porque dólar é a nossa moeda de circulação internacional. Aqui, o indicador do FMI para alimentação e bebidas, tá? E por que nós optamos por alimentação e bebidas? Para fazer uma interlocução direta com esses três indicadores, grãos, pecuárias e hortifrutis, tá? Então, o FMI, ele calcula o índice de commodities para diversas commodities, não só para as commodities do agro, tá? Mas para ficar aderente aqui à proposta do modelo 1, nós optamos por utilizar o indicador do FMI para alimentação e bebidas, exclusivamente. E aqui também repetimos o diesel, tá? Também no sentido de trazer aqui uma representação energética para o modelo 2, tá? Então, basicamente, essa é a formulação. Aqui eu coloquei no estilo já da metodologia que a gente utiliza, que é a metodologia de séries temporais, por isso que tem essa carinha aqui com esses somatórios, mas não vamos nos preocupar com isso por enquanto. E aqui, só para marcar a vocês, o período de análise, né? Então, como eu havia dito no início, nós analisamos os dados na periodicidade trimestral. Entre o primeiro trimestre de 2001, nós fizemos o corte aqui por conta aqui da disponibilidade de dados sobre expectativas, tá? Então, a gente tem a série histórica das expectativas a partir de 2001, e a gente fechou no quarto trimestre de 2019, tá? Quarto trimestre de 2019, pelo período em que nós estávamos trabalhando, né? Eu falei para vocês que a publicação saiu em 2022, porque até a gente conseguir publicar leva-se um bom tempo, mas a gente fechou ali para começar a estruturar os modelos em 2019, tá? Então, essa periodicidade com a qual nós lidamos para fazer a análise dos resultados. Vamos lá, então. Bom, esses modelos todos aqui, como que nós avaliamos, né? Então, nós fizemos aqui algumas estimações dentro do arcabouço de séries temporais. Tá? Porque esse tipo de proposta casa exatamente com a ideia de ter o quê? Séries temporais, então diversas variáveis sendo avaliadas ao longo do tempo. É basicamente isso que define séries temporais. Dentro do arcabouço de séries temporais, a gente acaba tendo ali meio que um passo a passo, meio que obrigatório, que são, por exemplo, esses testes aqui, que eu não vou me ater, né, porque senão eu vou estourar muito o meu tempo e eu quero também me dedicar um pouquinho a comentar os resultados com vocês, tá? Mas os testes de estacionariedade é justamente testes para caracterizar cada uma daquelas séries de tempo que a gente comentou, aquelas variáveis, tá? Então, são necessários para ver se a série é estacionária ou não estacionária. Uma série estacionária, ela sofre um choque, ela não carrega por muito tempo o efeito desses choques, né? Uma série não estacionária carrega. Depois, teste de cointegração, para ver se aquelas variáveis tinham relação de longo prazo, e de fato tinham, tá? Eu não vou apresentar o resultado desses testes, porque são testes auxiliares, eu vou mostrar só os resultados principais, mas nós fizemos também, né? E a estimação principal, ou seja, quem gerou os nossos resultados, que eu vou apresentar a vocês, foi a estimação por vetor autorregressivo com correção de erro, tá? Correção de erro porque nós identificamos a cointegração. Na versão estrutural, a versão estrutural é onde a gente consegue marcar as relações que nos interessam
dentro da estimação proposta, tá? Não vou entrar muito nos detalhes, mas é só para vocês terem uma perspectiva que a gente teve a possibilidade de fazer ali a marcação dentro das relações que nos interessavam. Porque se vocês pensarem ali, tudo está relacionado com tudo, mas tem algumas interações que nos interessam mais, que são as interações do choque de oferta, então foram essas que a gente deixou ali marcado na versão estrutural, tá? Passando muito rapidamente a descrição das variáveis, eu já falei para vocês, então só para deixar marcado, né, a gente usou o IPCA tradicional calculado pelo IBGE, como eu falei, as expectativas vieram do sistema de expectativas do Banco Central, tá? O hiato do produto veio do IFE, tá? Do Instituto de Fiscal Independente, tá? As variáveis relacionadas à parte agrícola e pecuária e hortifrutícola vieram aqui do CPEA, tá? Então, quando eu falo do índice de preços ao produtor para grãos, esse indicador, ele compreende que preços? Algodão, arroz, milho, soja e trigo, tá? Usamos as variações trimestrais. O índice de preço ao produtor da pecuária, tá? Compreende carne bovina, frango, carne de porco, leite e ovos. O índice de preço ao produtor da horticultura, né? Compreende batata, tomate, banana, laranja e uva, tá? Quem tiver interesse lá no CPEA tem a metodologia de cálculo de todos esses indicadores. E o agregado é uma agregação, né, como o próprio nome diz, desses três primeiros. Aí o preço do diesel vem da ANP, né, tá disponível também, e o índice de alimentação e bebidas do FMI, tá lá na página do FMI, e o câmbio real-dólar também, disponibilizado pelo Banco Central, tá? Então, essas foram as variáveis, periodicidade trimestral, importante dizer, nós trabalhamos com as variáveis em logaritmo, porque assim auxilia a nossa análise, né, porque assim a gente consegue fazer ali interpretações assertivas dentro do nosso objetivo pretendido. Vamos lá, então. Aqui eu já vou começar a apresentar os resultados, para eu não me estender muito na minha fala. Dentro da metodologia de séries temporais utilizado, essa metodologia, ela proporciona diversos instrumentos, tá? Desses diversos instrumentos, nós avaliamos a decomposição da variância do erro de previsão, que é esse primeiro que eu vou apresentar para vocês, tá? Cada instrumento nós obtivemos um para cada modelo. Então, esse é do modelo 1, no próximo tem o do modelo 2. Depois da decomposição da variância do erro de previsão, nós também conseguimos utilizar e analisar as funções impulso-resposta. E, por fim, o instrumento de decomposição histórica, que é quem vai poder usar a ideia ali dos choques não esperados. Tá? Dentro da decomposição da variância do erro de previsão, o que ela nos mostra? Primeiro, do IPCA, porque era a nossa variável de interesse. Né? Quando a gente roda ali o modelo, sai a decomposição da variância do erro de previsão para todas as variáveis. Né? Mas nós avaliamos do IPCA porque era o nosso interesse. O que ela mostra? A decomposição da variância do erro de previsão, ela mostra a relevância de cada variável do modelo. Então, se vocês verem, são todas as variáveis que estavam ali descritas no modelo. Tá? A importância de cada uma delas na explicação das movimentações do IPCA. Tá? Aqui já está em percentual, né? Então, por exemplo, e aqui só não reparem que está ponto, porque eu peguei direto do artigo, né? Então, como foi publicado em inglês, na verdade, aqui a gente lê como vírgula para nós aqui no Brasil, tá? Então, não se preocupem com isso. Aqui a gente tem os trimestres, tá? Então, nós fizemos essa simulação por 12 trimestres, né? E aí nós obtivemos, então, essa importância de cada variável. Primeira coisa, o que a gente tem aqui? Como já era esperado, uma das variáveis de grande relevância para explicar a variação do IPCA é ele próprio, tá? Por dois motivos. Primeiro, que toda a decomposição da variância do erro de previsão que vocês puxarem, a variável de interesse vai ser uma das mais importantes para explicá-la, né? Porque o modelo, por mais que ele tente ser completo, ele não vai trazer todas as variáveis que de fato explicam o IPCA. O IPCA é um índice cheio, um índice amplo, tá? Então tem muita coisa que não está no nosso modelo. Tá? Então, tem um pouquinho disso aqui. E a outra parte dessa relevância, ela vem da questão histórica, da questão da memória inflacionária que eu falei para vocês, que diversos trabalhos mostram que um pouco da inflação de hoje é explicada pela inflação de períodos passados. Então, aqui a gente obteve, para o primeiro período, 38%, né, das movimentações do IPCA explicadas por ela própria, e depois aqui, ficando na casa dos 23%, né, percebam que a partir do momento que a gente avança nos trimestres, a gente estabiliza aqui essa importância, né, ficou então, do quinto trimestre para frente, 23,4%, então, é a importância do IPCA para explicar as movimentações do próprio IPCA, o que já era esperado. Agora, vejam que interessante para o modelo 1, que é um modelo
que olha para o mercado interno, a preponderância do diesel. Tá? Então, o diesel se mostrou uma variável, e é importante que se diga para o nosso período de análise, tá? De grande relevância para explicar as movimentações do IPCA. A gente ficou aqui em torno aqui de 33% das movimentações do IPCA explicadas pelas oscilações do diesel, tá? Então, também se mostrou uma variável importante. E outra variável importante, então aqui a gente tem a representação energética. Dentro do agrícola, a gente tem os grãos, né? Então, o índice de preço ao produtor aqui relacionado aos grãos também apresentou uma oscilação importante, uma relevância importante na explicação do IPCA. E vejam, né? No primeiro trimestre não tanto. E por quê? Porque, obviamente, a gente tem um período ali, desde o preço ao produtor até a gente se manifestar no IPCA, que é um preço ao consumidor, a gente tem um caminho ali, né? E aí, depois que esse caminho é cumprido, a gente observa uma relevância também importante aqui, em torno de 26% das movimentações do IPCA sendo ali devidas ao preço agrícola dos grãos, tá? Então, foram observações importantes que a gente obteve desse modelo 1, acrescido a isso a expectativa como deveria ser. A expectativa de inflação para diversos modelos deixa bastante clara a relevância que a expectativa de inflação tem para explicar o IPCA, o nosso indicador oficial de inflação. E aqui no nosso modelo a gente conseguiu captar isso bem, tá? Para o outro lado, ou seja, aquilo que pouco influenciou dentro aqui desses períodos que nós avaliamos foi a medida do produto da economia, tá? Ficou abaixo de 1%. Isso daqui pode, em conjunto com outros trabalhos que também chegam a algo bastante parecido, mostrar que para o período avaliado, a inflação, pelo menos boa parte dela, boa parte da sua movimentação, se deve muito mais para o lado da oferta do que para o lado da demanda. O hiato do produto aqui representa o lado da demanda, representa o produto da economia, aquela ideia de que eu posso, por exemplo, prover, né, gerar uma inflação porque eu tenho ali, a economia está aquecida, então eu tenho mais emprego, mais renda, demando mais, né? Que é o que tradicionalmente ali se olha, né, observando a política monetária tradicional, né, que mexe na taxa de juros básica Selic para poder segurar a demanda, né, e sempre é dito, então vamos mexer na taxa de juros, vamos mexer, porque a gente vai comprimir na demanda. Aqui a gente observa que a demanda não tem tanta preponderância assim, né? O lado da oferta se mostra mais relevante, mas aí é um ponto, porque o lado da oferta ele não sofre influência direta da taxa Selic. Isso é um ponto. Não foi algo discutido pelo nosso artigo, porque, como eu falei, o nosso artigo não era a respeito da efetividade da política monetária, era um passo antes, era para ver o que forma o IPCA, o que tem movimentado o IPCA, mas já deixa um indicativo interessante, né? Então, e isso naquela época, até 2019, que a gente não falava de Selic elevada, né? Então, a gente vê o lado da demanda, que é quem é reprimido diretamente por uma movimentação, uma elevação da Selic, uma participação muito pequena aqui para explicar o IPCA, tá? Então, são achados importantes. Vou passar para o modelo 2 logo, para a gente poder ver os próximos resultados. Para o modelo 2, que é um modelo com a pegada mais internacional, o que a gente tem? Primeiro que nós mantivemos o quê? Aquilo que encontramos para o modelo 1. Então, boa parte do IPCA sendo explicado por ele próprio, tá? Outro ponto, a expectativa também tendo um papel preponderante, semelhante ao que encontramos para o modelo 1. Então, isso na análise de robustez ajuda a referendar esses resultados que nós observamos. Diesel também manteve a sua preponderância, percebam aqui, não tanto quanto se tinha anteriormente, tá? Mas manteve aqui uma certa relevância, porque não tanto quanto se tinha anteriormente. Desculpem, a expectativa é essa, tá? Aqui, isso acaba até confundindo aqui, porque a gente usa uma nomenclatura próxima. Essa última a variável aqui que eu apaguei, o círculo, é o câmbio, tá? O diesel não apresentou uma preponderância tão grande na explicação da variação do IPCA, como nós vimos no modelo anterior, porque ele dividiu aqui o peso com o câmbio, tá? Aqui foi o câmbio. O câmbio justamente porque a gente sabe muito bem que nós temos essa relação do preço internacional e nacional de combustíveis, principalmente até 2019, né, até o ano passado, a gente, dentro desse período de tempo de avaliação, ainda vigorava, de 2016, né, pelo menos, até 2019, o PPI, que é a Política de Paridade de Preço Internacional, que fazia com que as oscilações internacionais viessem muito rápido para o nosso mercado interno. Do ano passado para este, a gente mudou
essa política. Claro que continua ainda importando o que acontece lá fora, mas não com tanta rapidez, tá? Mas o câmbio aqui se mostrou bastante importante. E o câmbio, ele conversa também com a variável aqui que representa o preço internacional das commodities alimentares, tá? Porque aqui ela se mostrou pouco representativa, mas a gente entende que boa parte estava também aqui balanceada por conta do câmbio, né? Porque é esse indicador que nós usamos com o preço em dólar, né? Então, o câmbio que faz essa inter-relação para com aqui nosso mercado, né? Então, o câmbio se mostrou bastante importante e a variável que representa aqui a agricultura, a variável agora agregada, né? Também se mostrou com uma certa relevância, né? Não é aqui em termos de ordenação a mais importante, né? Em termos de ordenação, o câmbio se mostrou dentre as variáveis a mais relevante. Depois a gente tem aqui a própria expectativa, aí depois o IPPA agregado, o que corrobora o quê? A importância das variáveis agro, né? No caso aqui agregada, a gente não consegue observar quem está pesando mais. Lá atrás nós vimos que os grãos parecem ter uma relevância maior em comparação à pecuária e os hortifrutis, mas aqui a gente mantém a relevância. Então, com esses modelos, a gente consegue perceber, com esses dois resultados iniciais, que nós temos variáveis que despontam. Percebam, o hiato continua aqui bastante irrelevante comparativamente às outras informações que compõem o modelo. Então, a gente tem algumas variáveis aqui que nós resolvemos investigar com mais detalhes. Então, com base nessa relevância, nós expusemos também as funções de impulso-resposta, que eu mostrarei rapidamente aqui para vocês. Basicamente, o que um instrumento de função impulso-resposta consegue nos mostrar? A gente simula um choque e observa como a nossa variável de interesse, que é o IPCA, responde. Então, aqui, para os dois modelos, já que os dois modelos tinham expectativa, nós simulamos um choque na expectativa e a resposta do IPCA, tanto para o modelo 1 quanto para o modelo 2. Percebam, aqui a linha azul é a resposta, tá? E as linhas pontilhadas correspondem aos intervalos de confiança. Então, para essa função impulso-resposta ser significativa, a resposta deve estar dentro aqui destes intervalos, tá? Esse é um ponto importante. Mas, para vocês observarem, a gente simulou, então, um choque positivo no IPCA, desculpem, um choque positivo na expectativa, e temos aqui a resposta do IPCA. Então, como era observado, assim que a gente simula o choque na expectativa, subiu a expectativa de inflação. Qual que é a resposta do IPCA? É subir também, né? Quase uma proporção aqui de 1 para 1 em ambos os modelos. Percebam que a resposta é muito semelhante, o que mostra que os nossos caminhos estão ali seguindo uma lógica correta, né? Se a gente tivesse um modelo para um lado, outro modelo para o outro, alguma coisa não estaria bem ajustada. Então, isso ajuda também a trazer a robustez dos nossos resultados, tá? Então, isso daqui é amplamente esperado, toda a literatura mostra isso. Então, isso daqui indica, além da relevância da expectativa para explicar o IPCA, que nosso modelo estava no caminho correto, tá? Depois, o que a gente simulou? Choque no preço do diesel, resposta do IPCA. Também tínhamos diesel em um dos dois modelos. Também respostas bastante semelhantes que indicam que a resposta do IPCA ela é positiva. Esse é um ponto importante da função impulso-resposta. Ela consegue dar um direcionamento. Então, qual é o sentido da resposta? Porque lá na decomposição histórica, a gente só vê que uma variável é importante para explicar a outra. Agora, em que sentido? Aqui na função impulso-resposta, a gente consegue ver o sentido. Então, subir o preço do diesel, qual que é a resposta do IPCA? É subir também, tá? Claro, não é na mesma proporção que sobe quando você tem um choque na expectativa, mas tem ali uma subida. Para o modelo de mercado interno, essa subida e a duração do choque ela é um pouco maior. No modelo internacional, não tanto, por conta justamente da divisão ali dessa importância com outras variáveis, tá? Mas também mostrando que o diesel é uma variável importante para ajudar a explicar o IPCA e que o seu choque dura pelo menos aqui em torno de 3 a 4 trimestres, tá? Isso é um ponto importante também. Seguindo, simulamos um choque aqui para o modelo 1 no preço dos grãos, por quê? Porque a gente viu lá na decomposição da variância do erro de previsão, que o IPPA dos grãos tinha se mostrado relevante. Então, simulamos, subiu o preço dos grãos, o que acontece com o IPCA? E para o modelo 2, nós simulamos uma subida no indicador cheio, né, no IPPA agregado, como que o IPCA responderia. Então, aqui, este primeiro é a simulação do choque do preço dos grãos. Então, subiu o preço dos grãos, percebam,
é aquilo que a gente tinha visto lá pelo outro instrumento. Não é uma resposta automática. Aqui, ó, logo no primeiro período, eu tenho a resposta já de elevação do IPCA. Aqui não, aqui vai acontecendo aos poucos. Então, à medida que eu passo do primeiro para o segundo trimestre, é que eu tenho o pico da resposta. Resposta o quê? Positiva. Subiu o preço do grão, sobra o nosso IPCA, né, o preço ao consumidor, porém com ali um delay de pelo menos um trimestre. Posterior a isso, a gente vai perdendo o efeito do choque, como é esperado, até a gente chegar aqui por volta do quinto trimestre, a gente não tem mais o efeito desse choque, tá? Quando a gente vai para a simulação do IPPA agregado, isso aqui para o modelo 2, também é a mesma ideia, então está bem condizente aqui os resultados, tá? A gente tem uma demora aqui de pelo menos um trimestre para chegar no pico da resposta do IPCA, então subiu esse indicador de preços ao produtor do agro, subiu positivamente, sei lá, 1%, a gente verifica também que o IPCA responde no mesmo sentido, responde positivamente, tá? E depois esse efeito demora um pouquinho aqui, vai caindo, vai se perdendo, como é esperado, se perde de forma um pouco mais rápida, por quê? Porque dentro desse agregado aqui, a gente tem grãos, pecuária e hortifruti. E dentre os três, o grupo dos hortifrutis é o grupo de produtos que tem um ciclo mais curto possível, né? São produtos perecíveis, né? Então, uma elevação de preço em um período já não se manifesta no outro, né? Então, é esperado que no agregado a gente observasse aqui uma queda desses choques mais rápida do que, por exemplo, foi aqui quando a gente simulou apenas o choque dos grãos, tá? Mas percebam a resposta positiva e em patamar aqui, claro, o preço agregado, o indicador agregado tem um patamar maior do que apenas o preço para grãos, mas também dentro daquilo que era esperado. Continuando aqui, para a gente poder alcançar, porque tudo isso daqui são choques esperados que o modelo próprio vai simulando, depois a gente vai ver o não esperado. A gente simulou aqui também um choque no câmbio e um choque nas commodities internacionais aqui de alimentação e bebidas e a resposta do IPCA, tá? Este primeiro gráfico aqui mostra como que o IPCA se comportou mediante uma elevação no câmbio, tá? Lembrem-se, aqui a gente está falando de câmbio, então se o câmbio levou, a nossa moeda se desvalorizou, certo? Então é esperado que o IPCA suba, a nossa inflação suba. Também não é um choque automático, porque a gente tem todo ali a parte de transmissão, então o câmbio sobe, a gente demora para ver a manifestação lá no preço ao consumidor, porque obviamente a nossa moeda se desvalorizou, então, por exemplo, os insumos ficam mais caros, então eu vou importar ali o fertilizante, até usar o fertilizante se manifestar no preço final, leva um tempo, tá? Mas a movimentação do IPCA é a movimentação esperada de todos os trabalhos que a gente faz essa simulação aqui, câmbio IPCA, então ficou dentro do esperado. E aqui as commodities internacionais também, né, ficou com um resultado esperado, que é uma elevação do IPCA, que aqui se mostrou imediata, então eu tenho um choque logo no primeiro trimestre, eu já observo uma elevação do nosso IPCA, porém, em patamar bastante pequeno, tá? Porque dentro do modelo 2, lembrem-se, a gente tem outras variáveis, inclusive o câmbio, que acabam meio que roubando esse efeito, tá? Então acaba socializando ali esse efeito que o preço internacional da commodity representa, e logo, a partir do segundo trimestre, a gente já perde completamente este efeito, tá? Então, também é um resultado interessante para a gente observar que, comparativamente falando, a gente tem até uma relevância maior daquilo que a gente mensura em termos de preços nacionais em comparação ao preço internacional. Lembrando que aqui é só o preço internacional de alimentação e bebidas mensurado pelo FMI, tá? Estou passando um pouco rápido porque eu quero demorar um pouquinho mais para esse último instrumento, tá? Esse último instrumento é a decomposição histórica do erro de previsão da variável de que nos interessa, que é o IPCA. A decomposição histórica, ela tem a capacidade de nos mostrar o quanto que o nosso modelo errou e quem nos levou ao erro. Então, quem levou o nosso modelo ao erro? Por quê? O nosso modelo, ele preveu, né, um valor para o IPCA para cada período aqui, né? Ele pode nos ajudar a fazer essa previsão. Além da previsão, a gente tem o quê? Aquilo que de fato foi observado, né? Então, a gente usou dados até 2019, a gente sabe muito bem qual foi o IPCA de cada trimestre dentro desse período todo, de 2001 a 2019. Então, a gente consegue perceber a assertividade do nosso modelo. Então, aquilo que ele prevê e aquilo que de fato foi observado na realidade. E a diferença disso é justamente o erro, né? É justamente aqui o que foi devido aos choques. E aí a gente consegue decompor esse choque e dizer, olha, qual foi aqui a variável que se movimentou de modo inesperado, porque de modo inesperado? Fora daquilo que o modelo conseguiu prever.
fora daquilo que a série histórica conseguiu alimentar o nosso modelo, né? E aí, por meio dessas movimentações inesperadas, a gente consegue ter uma perspectiva, né, de qual variável que se movimentou inesperadamente e que mais importou para poder dar essa discrepância daquilo que o modelo previu e daquilo que foi observado, no caso aqui para o IPCA. Para fazer essa decomposição histórica, a gente sempre dá um corte, né? Então, a gente alimentou o modelo até o primeiro trimestre de 2018. Né? Então, a gente alimenta o modelo com informações históricas, né? Então, a gente alimentou até o primeiro trimestre de 2018. Do segundo trimestre de 2018 até o final da série, ele consegue nos dar essa perspectiva. O que o modelo prevê, aquilo que de fato foi observado e quem motivou os erros. Tá? É isso que a gente tem aqui, trimestre a trimestre, e na última coluna a gente fez o agregado. Então, a gente tem aqui o agregado, ou seja, para esse modelo 1, considerando todos esses trimestres que nós observamos, né? Qual variável importou mais, qual variável importou menos, nesse sentido de que teve uma movimentação inesperada. Vamos lá, então, o que a gente tem aqui? Eu vou me apegar na última coluna, porque assim a gente tem uma perspectiva agregada de todo esse período, por conta justamente que eu estou aqui controlando o meu tempo, já vai fazer 1 hora que eu estou falando, eu não quero tirar o tempo das perguntas, mas vamos lá. Né? Aqui nessa linha primeira é a inflação observada. Então, dentro desse período aqui que a gente está considerando, segundo trimestre de 2018 ao último de 2019, a inflação verdadeira observada do IPCA, o acumulado, foi 7,4%, aproximadamente. Tá? O nosso modelo 1, aqui é o modelo 1, depois a gente vai ver o 2, ele preveu uma inflação maior. A inflação que o modelo previu foi de 9,8%. Ou seja, o nosso modelo errou para trás. Tá? Por quê? Então, a gente teve um choque aqui, né? uma diferença aqui. Né? Choques que aconteceram de verdade, que puxaram a inflação real para baixo. Né? Esse foi o tamanho do choque agregado, esse é o terceiro número aqui, 2,45 aqui é pontos percentuais. Tá? Quem motivou? Quem que pesou mais nesses 2,4 aqui pontos percentuais? Percebam, a gente tem uma movimentação importante do diesel e uma movimentação negativa, ou seja, dentro desse período, inesperadamente, o diesel reduziu o seu preço. Tá? Esse choque, essa movimentação inesperada de queda do preço do diesel contribuiu para que a inflação ficasse menor do que aquilo que nós prevemos, via nosso modelo. Tá? Lembrando que esse banco de dados que nós usamos até 2019. Até 2019, a gente estava numa situação boa inflacionária. A gente cumpria a meta. Né? A gente tinha a meta em 2019, por exemplo, de 4,5%. Né? Não, em 2019 era 4,25% a meta de variação ao ano. A gente ficou em 4,31%, quase bateu o centro da meta. Então, a gente está falando aqui de um período que nós estávamos bem. Né? E aqui a gente consegue ver por que a gente estava bem. Primeiro, o preço do diesel aqui variou para menos, variou aqui negativamente. Tá? Quem mais contribuiu? Percebam, aqui ó, o hiato do produto, irrisório. Tá? Olha aqui a expectativa de inflação também contribuiu, porque neste período, no agregado, ela variou negativamente. Tá? Quem mais aqui? Olhem o preço dos grãos. Tá? Nesse período, os preços dos grãos variou negativamente, ou seja, isso ajudou a puxar a inflação observada para baixo, em comparação ao nosso modelo. Variações essas inesperadas dentro aqui da constituição do nosso modelo. Tá? Além disso, o que a gente simulou? Nós simulamos também a previsão do nosso modelo sem os choques agrícolas. E se eu tiro os choques agrícolas, o nosso modelo chega mais perto daquilo que foi a realidade. Então, o que isso significa? Significa que movimentações não antecipadas pelo nosso modelo, vindos das variáveis do agro que a gente considerou, têm relevância. As movimentações não antecipadas importaram aqui para a gente ter essa diferença daquilo que foi previsto e daquilo que, de fato, se materializou. Tá? E aqui a gente também fez a simulação sem qualquer tipo de choque, ou seja, a gente tirou o diesel também, porque o diesel também representa um choque energético, né, um choque de oferta da área energética, e aí a gente também observou aqui o quanto que ficou a nossa movimentação em termos de choque. Então, o que a gente tira disso? Por meio dessas movimentações não antecipadas das variáveis, a gente percebe quem importa mais para destoar, né? Quem fez o nosso modelo destoar daquilo que foi de fato observado. E quem fez, além daquilo que era esperado, que é a própria expectativa, né, que a gente tem aqui, quem fez foi o preço do diesel, o preço dos grãos, né? E a gente tem aqui que o produto da economia, né, o PIB, né, o hiato do produto, não tem tanta relevância assim.
Para o modelo 2, a mesma coisa, né? A nossa inflação prevista, viu, o modelo 2 ficou em 10,21% aproximadamente. E aquilo que foi observado para o modelo, 7,4%, ou seja, o nosso modelo errou para mais. Previu uma inflação maior e a inflação foi menor. Por quê? Porque nesse período a gente teve um choque que puxou para baixo, um choque negativo de preço. Quem contribuiu para esse choque? O câmbio, olha aqui o câmbio, tendo uma relevância importantíssima, tá? Na época, a gente teve uma oscilação da taxa de câmbio aqui negativa, que significa que nossa moeda estava o quê? Apreciada comparativamente ali ao dólar, tá? Então, é um ponto importante, que é algo que a gente reverteu isso depois da pandemia. Depois da pandemia, a gente está num cenário totalmente inverso a este que eu estou apresentando a vocês. Outro elemento que se manteve importante, o diesel. Então, o diesel teve uma movimentação inesperada para menos, o preço, isso se refletiu na inflação observada, o nosso modelo não captou, tá? A expectativa, obviamente, tá? E o indicador agregado da agricultura também, tá? Então, aqui a gente tem, para a decomposição histórica, tanto do modelo 1 quanto do modelo 2, resultados que conversam e que referendam variáveis importantes, né? Que variáveis são essas? A própria expectativa, né, que já era completamente esperado que se manifestasse enquanto importante para explicar o IPCA, mas dentro do nosso objetivo, o preço para grãos, né? O preço do diesel, o câmbio, tá? Como variável bastante importante, e quando a gente não tem os grãos, tem o indicador agregado também, isso mostrando uma relevância bastante grande aqui, tá? Como eu já estou quase completando uma hora aqui, eu já vou pular para as minhas considerações finais, a gente teria mais coisas aqui para avaliar, mas para a gente observar e fazer ali um apanhado do que os resultados nos proporcionaram, primeiro, aqui uma importância bastante grande para o preço dos grãos, né? Ou seja, o preço dos grãos importam bastante para a nossa inflação, para o IPCA, tá? O preço do diesel também, o câmbio, tá? Inclusive, isso ficou muito claro quando a gente entrou no período pandêmico, né? Então, principalmente em 2021, a gente teve um câmbio que se mostrou, né? Nossa moeda se desvalorizou muito em relação ao dólar, isso ficou muito patente, né? A inflação de 2021 tem muito de câmbio, e esse nosso modelo já captava isso para 2019, claro que lá, nesse período, a relação era contrária, né? Então, nossa moeda estava até se apreciando, e isso reduzindo a nossa inflação, né? E aí, então, a gente tem ali um destaque para essas variáveis na explicação aqui dos erros de previsão do IPCA, tá? Claro que choques do próprio IPCA também são relevantes, como já era esperado, então nosso modelo só confirmou aquilo que a literatura já nos trazia, tá? Então, o que a gente tira? Primeiro, que choques de oferta têm impactos importantes na inflação. Esse é um ponto importante, daria margem para a gente discutir muito a questão de política monetária, principalmente aquilo que foi e ainda continua sendo a nossa política monetária atual, que desde, né, de quando a gente começou a descumprir a meta de inflação, isso foi acompanhado com uma subida drástica da nossa taxa básica de juros Selic, e conforme eu falei para vocês, a ideia teórica, né, o que se espera é que a Selic incida diretamente sobre a inflação do lado da demanda. Mas como a gente está vendo aqui, o lado da oferta, o choque de oferta, tem um papel extremamente relevante. E sobre estes, a Selic não incide diretamente, né? E aí entra aquela discussão, que como eu falei, não foi abordado no artigo, não era o nosso objetivo, mas a gente pode pensar, né? Então, até que ponto vale a pena subir a Selic, né? Fazer um aperto monetário, ter diversos efeitos, né, no produto da economia, né, no investimento produtivo que a Selic gera, efeitos ruins, né, porque ela encarece, né, esses investimentos produtivos, sabendo que dentro do IPCA tem um impacto, tem um papel relevante aqui dos choques de oferta, né? Outro ponto, preços internacionais e taxa de câmbio também afeta o preço agregado doméstico aqui, e também, eu não mostrei para vocês por conta da restrição de tempo, tem uma relação com os produtos agrícolas, né? Então, quando a gente faz a relação câmbio e um daqueles indicadores agrícolas que eu mostrei a vocês, também tem uma relevância importante, tá? Da commodity do FMI para os indicadores que nós usamos do CPEA também. Então, tem uma inter-relação importante ali do preço internacional para com os preços internos que nós temos, tá? E uma última constatação é que choques de oferta não antecipados, por meio desse último instrumento que eu mostrei a vocês, tanto da agricultura quanto do diesel, né, que representa a energia, e também da taxa de câmbio, mas as expectativas de inflação que nós vimos também tiveram um papel conjuntamente
desinflacionário para tanto os trimestres de 2018 quanto de 2019, porque foram trimestres em que estes preços variaram negativamente e isso puxou a inflação para baixo. O contrário é verdadeiro, né? Então, quando a gente, não é o período que nós avaliamos, mas a gente pode extrapolar isso, principalmente 21, 22, nós tivemos a reversão dessa tendência. A variação destes preços que eu citei foram positivas. Logo, isso se manifestou positivamente no IPCA também, com o IPCA bem acima da meta, né? Em 2021, a gente tinha de meta 4,25, a gente ficou com um IPCA de 10,06. Né? Então, nós extrapolamos e muito, e boa parte dessa extrapolação se deve ao choque de oferta. Podemos sim extrapolar esses resultados. De novo, o artigo não chega nesse período, mas sim consegue trazer essa perspectiva também em relação a um ambiente contrário daquilo que estávamos observando em 2018 e em 2019, lembrando que 2018 e 2019 nós estávamos tentando sair de um processo bastante complexo de crise, né? A gente extrapolou, tinha estourado a inflação em 2015, a meta, depois a gente caiu numa recessão e estávamos tentando sair ali em 2018 e 2019, então tínhamos essa conjuntura de um processo desinflacionário, ou seja, o IPCA vindo ali numa variação negativa, bem diferente daquilo que a gente vivenciou no período pandêmico e ainda vivencia agora, porque a gente está ainda acertando, né? O ano passado a gente cumpriu a meta, mas a gente ainda está caminhando nesse sentido. Então, o que fica aqui, se a gente puder resumir, bem resumido, é a relevância que os choques de oferta trazidos aqui pela parte agrícola e a parte de energia, também em conjunto com o câmbio, a extrema relevância que esses elementos de choque de oferta representam para a nossa inflação, para o nosso IPCA. Tá? E depois a gente pode conversar a respeito das decorrências de política monetária. Eu vou ficar por aqui, eu vou agradecer mais uma vez o convite, a oportunidade de conversar com vocês, e agora eu fico plenamente à disposição para quem tiver alguma dúvida, né, para quem quiser perguntar alguma coisa, estou plenamente à disposição e agradeço novamente. Professor. Aqui perto, que eu acho aqui. Dá para me ouvir bem? Sim. Tá. Muito obrigado, professora Daniela, pela apresentação, pelos dados que você apresentou na sua pesquisa. É muito bacana ver alguns dos seus resultados. Eu estou pensando aqui, depois do que você até destacou agora no final, a gente está exatamente no contexto contrário daquele último tópico que você colocou, de encarecimento do preço da energia, das commodities por causa da questão climática. E qual que era a outra variável? Deixa eu ver. Era... E câmbio também, né? Daí eu já fico pensando o que nós podemos fazer, no lado do agronegócio, para tentar dar uma resposta no contexto da oferta, para tentar mitigar esse efeito sobre o IPCA. Eu acho que esse é um dos desafios nós que atuamos na área do agronegócio. O que pode ser feito, né? Já essas variáveis em termos de produção, o que pode ser feito para mitigar esses efeitos que a professora Aniela apresentou, demonstrou com a pesquisa dela. Bem, a gente vai abrir a oportunidade para os alunos fazerem os questionamentos deles. Os alunos que estiverem online, vocês podem já levantar a mão e abrir o microfone, e os daqui a gente fica mais fácil para controlar. E aí, pessoal, eu Rodolfo, pode fazer a sua pergunta. Olá, boa noite. Está ouvindo? Sim, pode falar. Boa noite, professora. Minha pergunta também em relação ao câmbio é que a gente tem observado, ou a gente constata que muitas das vendas do agro são para a China, né? E se tem assim a ideia do câmbio, além do dólar, ser para a China ou para a Europa, agora com os novos acordos do Mercosul, que podem ser feitos, para mudar o câmbio também do dólar para euro e para o yuan também, né? Se vai ser feito, se tem essa ideia de fazer essas
esse estudo, não um estudo, né? Essa observação do câmbio ser também para essas duas outras moedas. Obrigado. Obrigada, Rodolfo, pela pergunta. É algo interessante, né, que você traz do uso dessas outras moedas, que nós sabemos que ainda o real, né, ainda se manteria desvalorizado, por exemplo, em relação ao euro, né? Porém, o que a gente tem em termos de captação de efeitos, né? Como o dólar é a moeda de circulação internacional, é aquilo que a gente consegue captar melhor usando o dólar, né? Seria interessante perceber, e aí outras perspectivas, né, que também o pessoal tem discutido, então, será que a gente pode usar igual a moeda chinesa, como também trazê-la, né, como moeda com uma circulação internacional relevante, considerá-la? Seria interessante tentar mensurar se há já algum efeito nesse sentido, porque como o dólar acaba sendo a moeda de circulação internacional, a gente acaba usando já diretamente o câmbio reais-dólares, né? E aí acaba deixando de observar, por exemplo, a relevância da comparação da nossa moeda para com outras. Seria um exercício interessante, mas ainda assim, pensando em termos de política monetária, a gente não daria para fugir do dólar, né? Então, por exemplo, se eu quero captar ali as variáveis, os efeitos de variáveis que são importantes para o nosso IPCA, pensando em como operacionalizar política monetária, a gente, infelizmente ou felizmente, teria que usar o dólar ainda, por conta de ser a moeda de circulação internacional. Mas, no futuro, né, a gente não sabe como que isso vai se colocar. A gente sabe que tem uma vontade bastante grande da China de colocar a sua moeda também como uma moeda de circulação internacional. Então, seria, sim, um estudo interessante. Eu não conheço nenhum modelo macro que faça esse tipo de avaliação. Então, por exemplo, uma moeda em comparação à moeda chinesa, né, o real com a moeda chinesa, dentro de uma modelagem de curva de Phillips que foi aqui o do estudo. Mas seria bastante interessante, sim, a gente ter essa perspectiva, que pode ser uma tendência futura, né? Principalmente por conta daquilo que você colocou, da relevância, né, que, por exemplo, a China apresenta no recebimento das nossas commodities, né? Então, é uma grande compradora das nossas commodities, assim como, por exemplo, a União Europeia é uma grande compradora da nossa carne, né? Então, é uma perspectiva interessante também que a gente pode trazer. A gente só não consegue colocar isso em termos de política monetária, porque o dólar ainda é a moeda de circulação internacional. Lá eu adotava o quadro lá, dados trimestrais entre o primeiro trimestre de 2001 ao quarto de 2019. Mas, assim, só que foi apresentado 12 trimestres depois do gráfico. Assim, qual o critério que foi utilizado para não considerar todos os trimestres, porque no total daria 72 trimestres? Então, geralmente, a análise que a gente faz é uma análise no sentido de períodos, né? Ou simulados, que foram o caso da decomposição da variância do erro de previsão e dos gráficos, né? Então, geralmente, a gente simula por 12 períodos à frente. Já a decomposição histórica, a gente tira um pedaço da série, né? Então, nós alimentamos o nosso modelo até o primeiro trimestre de 2018 e usamos os demais trimestres para poder fazer a análise. A gente não avalia 72 trimestres, porque esse período todo é como se fosse o alimento do nosso modelo. Então, a gente usa esse monte de informações trimestrais de 2001 até 2019 para fornecer informações para o nosso modelo rodar, né, dentro da lógica de séries temporais e gerar esses resultados, né? Então, por isso que a gente não avalia tantos períodos à frente, porque essas avaliações que eu mostrei a vocês são espécies de avaliações à frente, né? Então, eu dou um choque. Quanto que o IPCA se movimenta um trimestre, 2 trimestres? Vocês devem ter percebido que o choque vai perdendo efeito. Então, por isso que a gente trava ali em 12 períodos no máximo, porque esses efeitos, eles acabam. Então, tudo aquilo que a gente usa de informação, que no caso que nós usamos foi de 2001 até 2019, é para alimentar o modelo, tá? E aí, com essa alimentação, com esse monte de informações que a gente joga ali, ele consegue raciocinar dentro daquilo que a gente pede. Então, ele consegue simular choques,
ele consegue mostrar a importância de uma variável sobre a outra, e ele consegue, por exemplo, mostrar onde o nosso modelo falhou por conta de movimentos não esperados. Então, a gente não usa analisar todos os trimestres compreendidos no nosso banco de informações, porque o nosso intuito é usar essas informações para jogar a análise para frente, para simular, né? E não para olhar o passado. A gente poderia olhar o passado também, né? Mas o nosso objetivo era justamente olhar do hoje para frente, né? Olhar dentro das movimentações também aquilo que foi inesperado, aquilo que o nosso modelo não captou, porque ele é alimentado de algo que aconteceu histórico, séries históricas, né? Por isso séries temporais. Então, a gente usa tudo aquilo para alimentar, e aí com esse monte de informação que o modelo recebe, ele consegue gerar esses resultados. Então, a ideia das séries temporais é sempre ser abastecida com um monte de informação passada, para com essas informações passadas conseguir gerar as análises. Por isso, né, que a gente sempre fala que a gente não consegue ter o 100% de assertividade, por isso que a nossa variável analisada tem um peso importante, porque a gente não consegue também levar para o nosso modelo todas as informações possíveis. Fora a questão que não é prevista. Então, por exemplo, a gente está lidando com preços agrícolas, nós sabemos muito bem, e o começo desse ano foi um grande exemplo disso, o quanto que os efeitos climáticos impactam preços de alimentos, né? Então, isso o nosso modelo não prevê, né? A curva de Phillips do Banco Central, para vocês terem uma ideia, eles começaram, na última atualização que eles fizeram, de 2021 para cá, eles começaram a colocar uma variável que tenta representar o efeito do El Niño, por exemplo. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, eles também usam a mesma curva de Phillips para projetar a inflação, para eles poderem ter ali um caminho a seguir na hora de definir a política monetária. E eles já perceberam que a questão climática é importante, a gente já percebeu também. Nosso grande desafio é conseguir mensurar, criar uma variável climática para poder representar tudo aquilo que ela significa em termos de preço, né? Então, a nossa modelagem ela é sempre imperfeita, mas ela é sempre alimentada por elementos históricos. Então, por isso que a gente sempre vai ter um nível de assertividade, né? Infelizmente, o dia que a gente criar um modelo que consiga prever com 100% de assertividade, certamente alguém vai ganhar um Nobel, né? Mas não sei se ficou claro essa questão de alimentar o modelo, com esse monte de informações, ele vai gerar um resultado para frente. Aí eu posso escolher. Como eu disse, tradicionalmente o pessoal usa 12 períodos para frente. Eu poderia ter escolhido 24, quando são meses, fica legal colocar 24 meses. Poderia ter colocado menos, aí é da nossa escolha. Mas é o quê? São os resultados que foram abastecidos por esses 72 trimestres que a gente trabalhou. É nesse sentido. Professor, eu tenho uma pergunta. Por que houve alguma consideração ao realizar esse estudo em não se utilizar ali entre as variáveis a Selic, que é uma taxa de juros que realmente tem um impacto importante no IPCA? Até por quê? Porque se houvesse uma correlação, por exemplo, a Selic está aumentando, eu tenho impacto no IPCA, eu poderia responder a pergunta que até a senhora vem colocando sobre política monetária. E aí, prosseguindo, existe algum outro tipo de política monetária para controlar a inflação que não seja alterando taxa de juros já testada no mundo? Ótima pergunta. A gente não colocou a Selic porque na curva de Phillips, a curva de Phillips ela é específica para mensurar as variáveis que têm algum tipo de impacto no IPCA, né? E variáveis naquele sentido que a gente comentou. Então, a inflação hoje, a inflação da frente, expectativa, a inflação passada e choques de oferta. É claro, como você disse, a ideia da Selic é que a Selic impacte o IPCA. Só que para trazer isso para o nosso trabalho, aí a gente teria que fazer um sistema de equações. Quem trabalha a Selic e relaciona com o IPCA é a regra de Taylor. Não sei se vocês já ouviram falar. A gente chama de regra de Taylor ou função de reação do Banco Central. É também uma equaçãozinha, e é por meio dessa equação que a gente conseguiria mensurar o efeito da Selic no IPCA. A regra de Taylor, ou função de reação de um Banco Central, o Banco Central também estipula, né? O Banco Central ele não calcula só a curva de Phillips, ele usa um sisteminha de equações. E aí sim a gente conseguiria fazer isso. Só que aí, pensando em nível de artigo, isso amplificaria muito, né, os nossos objetivos e não caberia em 20 e poucas páginas, que é o que a gente pede de um artigo, que é um objetivo muito focado. Mas seria bem interessante, inclusive, a minha tese de doutorado,
que foi orientada pelo professor Geraldo também, que fez parte desse artigo, eu estimo esse sistema de equação. Então, eu faço uma curva de Phillips, eu faço uma estimação de regra de Taylor, que aí eu coloco a Selic, né, para poder fazer essa medida da Selic para com o IPCA, e eu também estimo uma curva IS, que dentro desse sistema de pelo menos 3 equações, é o básico que a gente teria que fazer em termos de política monetária, que é o que o Banco Central faz. Ele estima a curva de Phillips, que é o que fez parte desse artigo, a regra de Taylor para poder pegar a relação da taxa Selic com o IPCA, e uma curva IS, porque a curva IS ela explica como que o produto da economia está sendo formado. Então, aí eu crio um sisteminha, porque em última instância está tudo relacionado com tudo. Só que eu não consigo dar conta disso com uma única equação. Então, por isso que não dá certo a gente colocar a taxa Selic dentro de uma curva de Phillips. Então, quando o intuito é fazer essa inter-relação, essa dinâmica toda, a gente estima um sistema de equações, e esse sistema tem que ter pelo menos a curva de Phillips, a curva IS e a regra de Taylor. Então, quem tiver interesse de trabalhar com taxa Selic e relacionar isso com a inflação, deve procurar estimar uma regra de Taylor, tá? Que é o que a gente usa atualmente. Em relação à segunda pergunta, a respeito se a gente tem outras possibilidades de estabilizar a inflação que não seja utilizando o regime de metas de inflação, nós temos, tá? Atualmente, a grande maioria dos países está dentro do regime de metas, que é a gente estipular uma meta e usar a taxa básica de juros para poder fazer a contenção da inflação e a gente atingir a meta, né? O próprio Brasil é exemplo disso. Antes de 99, o que a gente usava para ancorar as expectativas de preço? Que, né, depois acabou não dando certo, a gente não acabou mantendo isso. Desde a implantação do Plano Real até 1999, nós tínhamos a âncora cambial. Claro que é outro regime, né? Hoje em dia é muito difícil trabalhar com ancoragem cambial, porque o câmbio ele é extremamente volátil, ele depende de muitas variáveis, mas foi algo que foi usado de 1994, a implantação do Plano Real, até 99, que ao invés de ter uma meta para a inflação, a gente tinha uma meta para nosso câmbio, né? A paridade da nossa moeda para com o dólar, né? Só que isso acaba ficando insustentável, porque o câmbio ele é multifatorial e um dos fatores que incidem sobre o câmbio é justamente movimentações fora, externas à nossa economia, né? Então, a gente deixou, por exemplo, a âncora cambial, porque de 96 até 99 nós tivemos várias crises. Crise do leste asiático, crise do México, crise da Rússia. Toda vez que tem uma crise, qual que é a grande busca? O pessoal vai para a moeda forte, né? Vai para a certeza. Quem quer certeza, quem quer a moeda forte? É o dólar. Então, toda vez que buscam o dólar, a nossa moeda se desvaloriza em relação ao dólar. Na época, como a gente tinha a obrigação de manter a paridade da nossa moeda para com o dólar, o que acontecia? O governo tinha que, de novo, elevar a taxa de juros. E aí isso gerava muitos problemas internos, então a gente teve que abrir mão da ancoragem cambial, que era uma forma também de estabilizar as expectativas, e correr para o regime de metas, que era o que todo mundo estava fazendo e faz até hoje. Então, há outras possibilidades, né? Agora, dentro da dinâmica que nós temos na atualidade, que são economias extremamente interrelacionadas, no sentido de que acontece, por exemplo, o conflito entre Israel e Irã, né? Isso mexeu com o nosso câmbio a semana passada inteirinha, né? Porque tem ali o perigo de mexer com a comercialização do petróleo, e mexe com o preço do petróleo, enfim. Então, tudo que acontece fora da nossa economia, por mais que sejam elementos externos à própria economia, como fatores geopolíticos, impacta. Então, dentro desse contexto que a gente tem atualmente, o que tem se mostrado bem ou mal, minimamente efetivo, é o regime de metas. Não só para o Brasil, mas para outros países. Então, por isso é o que a gente mantém. E o nosso país, por mais que a gente tenha descumprido a meta em 2021, lá atrás em 2015, ainda assim, no todo, de 99 para cá, se mostra um regime minimamente eficiente, né? Então, por mais que a gente tenha outras possibilidades, para o mundo dinâmico interconectado que a gente tem hoje, onde o que acontece, o negócio lá do outro lado do mundo impacta aqui, ainda assim o regime de metas se mostra interessante. Mas a gente mesmo viveu outras modalidades, como a ancoragem cambial, que também serviram para o mesmo intuito, que era tentar fazer o quê? Ancorar as expectativas dos agentes, que a gente chama. A gente ancora as expectativas e aí estabiliza o nível de preços. Então, há outras possibilidades, mas o regime de metas ainda assim se mostra, até o momento, né, o futuro é complicado a gente prever, mas até o momento se mostra um regime eficiente, minimamente. Bom, nós temos aqui o Luiz Adriano e o Leocivaldo inscritos aqui, podem fazer as perguntas. Bom, boa noite a todos, boa noite, professora Nela, parabéns pela apresentação.
semana, tem o quê? 2 semanas atrás eu recebi a tese de doutorado da senhora para me ler, né? Que eu estou fazendo doutorado em agronegócio com o professor Jonathan, né? E aí a gente falou sobre os choques, né? Sobre a questão do produto das commodities agrícolas. Eu estou pensando, trabalhando a questão também da insegurança alimentar. Essas variações desses preços, né, seja o câmbio, seja a inflação, seja a exportação, qual que seria o choque disso dentro no Brasil? Aí eu vi os dois modelos, né? Qual que a senhora me indica trabalhar com qual desses dois modelos? O internacional ou o doméstico? Para nesse caso, porque quando a gente insere essa variável fator clima, né, é complicado, né, porque afeta globalmente. O que você poderia me dar uma ajuda aí? Ótimo, Lucivaldo, muito bom, estou lendo a minha tese. Bom, bom, acabei de ler o artigo aqui mais cedo aqui, a relevância do setor agropecuário para a dinâmica da inflação, uma análise do cenário econômico atual da senhora e do professor Geraldo Santana. Também do professor Geraldo, também. Né? Então, desde que o professor Geraldo me orientou, a gente tem caminhado nesse sentido. Né? Então, é interessante a sua proposta. O que eu penso? Dentre as duas modalidades de modelo que eu apresentei, o modelo de mercado interno se encaixa bem mais no seu objetivo, porque você está falando de segurança alimentar. Segurança alimentar, pensando na nossa economia, a gente tem certas especificidades, que é a nossa cesta de produtos que baseia a nossa alimentação. Então, uma dica, uma sugestão que eu daria, né, para você pensar, seria você criar o seu próprio indicador. Eu tenho um artigo também com o professor Geraldo, que eu mensurei também os choques no IPCA dos preços só dos hortifrutícolas. Então, eu criei um indicador com o preço do tomate, da batata e de mais alguns agora que eu não vou lembrar, que foi um artigo de 2016, que inclusive foi o que despertou ali no professor Geraldo a ideia de construir esses IPPAs aí que até hoje o CPEA calcula. Então, eu sugeriria para você dar uma olhada na POF, né, Pesquisa de Orçamento Familiar, que é onde mensura, ele dá uma ideia da cesta que o brasileiro consome primordialmente, você vê os produtos e você mesmo construir o seu indicador. É uma tese de doutorado, né? Aí você já tem um diferencial, que é você trabalhar com um indicador feito por você mesmo, né? Claro, você pondera isso pelos pesos que o próprio IBGE usa, mas você pode criar o seu próprio indicador dentro de uma cesta básica ali e tentar trabalhar essa ideia. Também daria para segmentar por faixa de renda, enfim, tem vários caminhos, mas talvez dentro da ideia do modelo de mercado interno, né, então ficar com esse modelo mais mercado nacional, e além dos indicadores, por exemplo, do CPEA, você produzir um seu, com uma cesta básica que você entenda que seja interessante para você discutir a segurança alimentar, porque quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando ali de produtos que tenham qualidade, né? Porque senão a gente entra na insegurança alimentar leve, né? Você não pode perder a qualidade da alimentação, né? Então, talvez você pensar em produtos ali que contemplem ali o consumo do brasileiro, e arroz, feijão, né? E construir um indicador ali para você testar, ver se funciona no modelo, ver se dá algum resultado interessante. Seria um caminho, né? Mas, de qualquer forma, dentre os dois modelos, o modelo de mercado interno serve melhor, porque aí você vai falar da segurança alimentar, né, especificamente do Brasil. Se você pega um indicador internacional como o do FMI, você teria ali muita coisa ali dentro que não contemplaria diretamente a segurança alimentar. Ok, professor, obrigado. Boa noite, professora Aniele. Eu queria falar um pouquinho, ouvir um pouquinho da senhora em relação ao diesel, né? O impacto do diesel, porque assim, quando há um aumento de diesel, é invariável que há aumento da inflação, né? E na prática, se houver uma desoneração, não pode gerar uma descompensação da inflação? Sim, Luiz Adriano. Se você pegar, por exemplo, do ano de 2022, o IPCA de julho, agosto e setembro, o IPCA variou negativamente por conta justamente da desoneração dos impostos federais dos combustíveis que foi feito à época. Tá? Então, foi automático. Tirou num mês, no outro mês o IPCA já sentiu.
né? E por quê? Porque nós temos uma dependência bastante grande, como eu disse, do modal rodoviário, né? Então, boa parte, principalmente daquilo que compreende a nossa alimentação, é transportado entre as localidades por esse modal, logo precisa do diesel, né? Logo vai significar ali no frete e vai impactar no preço do produto final. Então, a gente diz, por mais que a pessoa não tenha um veículo próprio, ela é impactada pelo preço da alimentação, não, pelo preço dos combustíveis, porque ele está embutido ali no preço do produto final, diversos produtos finais, e dos produtos da parte agrícola também, né? Então, tanto um lado quanto o outro vale. Quando o preço dos combustíveis sobe, a gente observa isso no nosso IPCA. Quando cai, e o maior exemplo foi justamente essa desoneração, é perceptível como foi não foi algo gradativo, né? Foi uma canetada, então passou a valer a partir de um período. No próximo mês o IPCA já captou isso. Então, se vocês pegarem a série do IPCA mensal, para estes meses em que a desoneração foi colocada, vocês percebem claramente a movimentação negativa do IPCA. Então, tanto para um lado quanto para o outro vale. Claro, né, para a gente ver uma queda no preço dos combustíveis tão acentuada como nós vimos, só uma desoneração, só algo que vem ali de uma decisão mesmo, porque pegando a movimentação tradicional do mercado, essas movimentações são muito atenuadas, né? Então elas vão muito gradativamente, a gente não consegue ver com tanta clareza, né, essa relação. Agora, como nós tivemos esse exemplo no período recente, fica muito claro. Se vocês pegarem lá no IBGE o IPCA mensal, fica extremamente claro que a variação negativa do IPCA foi condizente à retirada desses impostos. Então, tanto para um lado, tanto para mais quanto para menos, a relação preço dos combustíveis para com o IPCA, ela é válida. Obrigado, doutora. Professora Rodolfo, novamente, eu fiquei curioso em relação ao custo ambiental. Nesse sentido, eu viajei esses tempos para Paraná, Santa Catarina, e eu vi muita instalação de placas fotovoltaicas em áreas rurais, né? E a senhora acha que seria viável também uma modelagem futura? Porque, assim, eu trabalhei com séries temporais no mestrado, mas foram séries temporais climáticas, né? E você acha que o preço da energia elétrica, ainda que a gente não veja muito, mas sabemos que em granjas é usado energia elétrica, em grãos é usado para secagem, nos silos, né? Você acha que a energia elétrica ela pode impactar no preço, no IPCA também, nesses modelos? Sim, sim, né? A energia elétrica dentro do IPCA, ela está no grupo habitação, né? E a gente percebeu isso de modo muito claro em 2020. Em 2020, se vocês lembrarem, nós tivemos a bandeira vermelha, né, na nossa conta de energia elétrica, que é quando justamente a gente tem escassez de chuva, a gente não consegue gerar tanta energia elétrica por meio das hidrelétricas, né, que é a nossa maior fonte de energia, e aí o sistema é obrigado a lançar a mão das termoelétricas, que é uma geração de energia cara, né? Então, ligando essas termoelétricas, isso leva a que a gente tenha a bandeira vermelha, que é o encarecimento do preço ali do serviço da energia elétrica, e isso também ajudou a explicar a inflação de 2020 e início de 2021. Então, tem sim uma importância bastante grande. Esse é um problema nosso, né? Porque o grupo habitação é um grupo, juntamente com alimentação e bebidas, dos mais relevantes do IPCA, porque, principalmente para o pessoal de renda menor, gasta quase a totalidade da renda no grupo habitação, porque tem aluguel e tem o preço de energia elétrica, e no grupo alimentação e bebidas, que é justamente a sobrevivência, né? E aí, pegando o grupo habitação, a energia elétrica tem um peso bastante importante. É relevante dizer que a energia elétrica não é um preço livre. A gente chama de preços administrados, porque eles são reajustados por contratos de tempos em tempos. O que é uma questão também, porque preços administrados, eles não sofrem um efeito direto da elevação da Selic, por exemplo. Tá? Porque isso é reajustado pelo contrato lá com a empresa que tem a concessão da distribuição de energia, e ainda sofre a incidência das questões climáticas, e como o nosso sistema é pouquíssimo diversificado, a gente só tem o quê? As hidrelétricas
não tem mais condição de gerar o suficiente com as hidrelétricas, a gente vai para a termoelétrica. Então, esse seria um ponto importante de ser analisado. Primeiro, a relevância, né? Então, tem alguns trabalhos que mensuram o peso desse grupo no IPCA, mas também discutir a questão da diversificação, que é aquela velha história quando a gente fala de economia de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Então, para a energia, a gente tem uma dependência elétrica muito grande, sendo que nós temos potencial de geração solar, como você colocou, Rodolfo, eólica, né? Então, a gente poderia diversificar o nosso sistema e baratear. Barateando esse sistema, certamente a gente teria um efeito indireto no IPCA. Da mesma forma, o transporte. O transporte, a gente colocou todos os nossos ovos, entre aspas, no modal rodoviário, né? E agora, até a gente conseguir fazer uma diversificação, a gente fica preso a isso e preso também ao preço dos combustíveis. Então, em termos energéticos, seria bastante interessante, porque aí seria uma análise para preços administrados, né, e como reduzi-los, já que sim tem uma relevância, e conforme eu falei, em 2020 a gente percebeu isso, quando nós tivemos a bandeira vermelha. Agora, este ano passado, faz tempo que a gente não tem implementação da bandeira vermelha, a gente está na bandeira verde, então, pelo menos em relação aos preços da energia elétrica, a gente está ali há alguns períodos já um pouco estabilizados, porque, como eu disse, é um preço administrado, ele vai sendo ali atualizado de tempos em tempos, mas é um fator importante que pesa na cesta do brasileiro, principalmente dos brasileiros de renda mais baixa. Então, tem a sua importância e tem também importância a discussão a respeito da diversificação das fontes. Eliarlen, acho que tem uma pergunta. Jonathan, se alguém ali tem mais perguntas. Mais alguma pergunta? Não, por aqui não. Eu acho que online também não. Tudo ok. Vou ser o chato da noite. Só porque me interessa muito essa parte de matemática. Só uma curiosidade, na Detalhe Técnicos, foi usada alguma linguagem, algum software nessa análise? Só isso mesmo. Obrigado. Uhum. Sim, para esse artigo em específico, a gente usou ainda um software que se chama HATES, que o pessoal lá do CPEA gosta bastante de usar, mas todas as análises que a gente tem feito mais recentemente, né, porque a gente rodou e até publicar, né, até sair, levou um tempo, mas a gente tem feito agora tudo em R, né, porque comparativamente falando, o R é um software livre, né, então já facilita bastante, porque esse HATES ele é pago, então tem que ter a licença. O HATES é livre e ele tem diversos pacotes que se adaptam de modo mais fácil, a gente consegue fazer testes, né, testes mais recentes. Então, agora nós temos utilizado o R, mas esse em específico ainda foi feito pelo HATES. Obrigado. Tem uma pergunta aí no chat, que é a da Keila. Não sei se o microfone da Keila está funcionando. Bem, eu posso fazer aqui. Professora, obrigada por compartilhar conosco as informações do seu estudo. Foi possível observar que para a construção dele foram utilizadas várias bases de dados. Gostaria de saber se houve dificuldade em acessar a base de dados utilizada no modelo econométrico, pois muitas vezes nos deparamos com bases de dados, principalmente do governo, com defasagem de informações. Certo. Bom, para este caso, não, né? Então, tudo aquilo que nós buscávamos tinha disponibilizado e tinha série completa, né? A única restrição foram as expectativas de inflação para os próximos períodos, que aí nós tivemos que fazer o corte da série para início de 2001, porque é quando o Banco Central ele passa a fazer a divulgação dessas expectativas. Antes disso ele não fazia, mas de qualquer forma o nosso modelo teria que ser a partir dos anos 2000 para não pegar um outro regime cambial, senão a gente teria um outro problema econométrico para tratar, dentre um monte, né, que nós tivemos. Então, já teria que ser a partir dos anos 2000. Então, para esses dados, não, né? Mesmo porque também os dados do CPE são livre acesso, depois nós usamos também o FMI também. A única questão do FMI
é que nós também, foi o corte de 2019, o FMI, ele coloca os preços, os indicadores de commodities bastante atrasado, né? Então, nós fizemos esse estudo em 2020, mas teve que fazer o corte para o quarto trimestre de 2019, porque nós não tínhamos ainda o início de 2020, os dados das commodities do FMI, né? Então, foi mais isso. As demais variáveis que nós utilizamos tinham uma série completa e livre acesso, mas, de fato, como você colocou, em alguns momentos a gente encontra, sim, Keila, algumas séries que não estão completas, né? Às vezes algumas informações que não são suficientes, mas por sorte, pelo menos este problema nós não tivemos. Então deu para fazer tranquilo, excetuando essas questões que restringiram ali o nosso período analítico. Bem, eu acho que mais alguma pergunta? Bem, por aqui não tem mais, a gente não tem mais perguntas, mas eu vou aproveitar a oportunidade, então, para agradecer novamente a professora Aniela. Está dando para ouvir bem? Para agradecer a professora Aniela, que prontamente se dispôs a apresentar um pouco do que ela tem feito na pesquisa, e foi bem interessante aqui, que a gente tem tratado muito aqui na disciplina de seminários. Foi interessante ver a estrutura da apresentação dela, o rigor, né, em relação à apresentação do modelo, dos resultados. Então, a gente fica muito grato e feliz de ter contado com a sua participação. Então, foi um prazer tê-la aqui novamente. Agradeço também os alunos. E é isso, muito obrigado. Obrigada, professor Jonathan, pelo convite. Agradeço também a presença e a participação de todos. Foi um prazer apresentar aqui um pouquinho daquilo que a gente tem feito. E eu fico à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida, para poder ali ajudá-los naquilo que eu puder. Obrigada. Obrigada, Aniela. Venha mais vezes aqui no nosso programa, na nossa disciplina. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Obrigada mesmo pela sua contribuição hoje. Só avisando os alunos que a próxima aula é a nossa aula inaugural do programa e será às 19 horas no auditório da UEMS. Então, a aula não será remota e sim presencial, ok? Então, não esqueçam desse detalhe na aula que vem. Obrigada pela presença de todos. Obrigada a todos. Professora Elaine, professora Roselaine, que está aqui, professor Leandro, professor Jonathan, todo mundo, obrigada. Obrigada, um abraço. Abraços, até mais.